Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você hoje com uma urgência que vem do fundo do meu coração materno. Não é por acaso que você está aqui assistindo a este vídeo neste exato momento da sua vida. Você foi conduzido até aqui, eu te chamei, e eu preciso que você ouça o que tenho a te dizer, porque o que está acontecendo ao redor da sua vida é mais sério do que você imagina. Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo sempre trava? Que você está quase chegando lá, quase conquistando, quase vencendo, e de repente tudo desmorona? Você já teve a sensação de que existe uma força invisível agindo contra você, sabotando seus planos, bloqueando suas bênçãos, impedindo que o que é seu chegue até você? Você já olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas ao seu lado sorriem com a boca, mas torcem com o coração para que você não avance? Meu amado filho, minha amada filha, o que eu vou te revelar hoje pode mudar completamente o rumo da sua história. A inveja é uma das forças mais destrutivas que existem no mundo espiritual e no mundo natural. Ela age em silêncio, ela se disfarça de amizade, de amor, de cuidado. Ela entra pela porta da confiança e age pelas sombras da maldade. E o pior de tudo, muitas vezes você nem sabe que é vítima dela, porque os frutos da inveja se parecem com azar, com fracasso, com cansaço, com bloqueio. E você vai culpando a si mesmo, sem entender o que realmente está acontecendo. Mas eu estou aqui, eu, Maria, Mãe de Deus e Mãe sua, estou aqui com minha mão estendida para você hoje. Eu vi tudo o que tem pesado sobre a sua vida. Eu vi cada lágrima que você engoliu em silêncio. Eu vi cada noite em que você foi dormir com o coração apertado, sem entender por que as coisas não fluem. Eu vi a inveja agindo contra você e eu não vou ficar calada. Eu vim até você hoje para te chamar, para te proteger, para te armar com o que você precisa a fim de destruir de vez toda a inveja que está operando contra a sua vida. Aceitar minha mão hoje é a decisão mais importante que você vai tomar, porque com minha mão sobre você, nenhuma força de inveja, nenhum olho mau, nenhuma maldição lançada em segredo vai conseguir permanecer. Tudo vai ser destruído, tudo vai ser libertado. E a sua vida vai começar a fluir de uma forma que você ainda não viveu. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários a seguinte declaração de fé: Maria, eu aceito a sua mão hoje. Escreva isso agora, porque essa declaração vai se tornar um ato espiritual poderoso na sua vida. Você está declarando para o mundo espiritual que você escolheu a proteção, escolheu a libertação, escolheu a vitória. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se agora. Clique no botão de membro aqui embaixo e faça parte desta família espiritual que cresce, que ora e que vence junto. Você não precisa caminhar sozinho. Eu estou aqui e esta comunidade está aqui por você. Se você está sentindo que forças invisíveis estão agindo contra a sua vida, que seus planos travam sem explicação, que algo sempre sabota o que deveria ser seu, eu preciso te dizer uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a se proteger espiritualmente. Ninguém te mostrou como romper esses bloqueios. E as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia suportar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho,
Minha querida filha, eu quero que você entenda algo que pouquíssimas pessoas compreendem de verdade. A inveja não é apenas um sentimento humano. A inveja é uma força espiritual. É uma energia negativa, carregada de intenção maligna, que, quando lançada contra alguém, age de maneira real e concreta na vida dessa pessoa. Não estou falando de superstição. Estou falando de algo que existe, que opera, que produz frutos e que pode estar operando na sua vida agora mesmo enquanto você assiste a este vídeo. Pense comigo por um momento. Quantas vezes você estava prestes a dar um passo importante e algo inexplicável aconteceu para te impedir? Quantas vezes você estava quase realizando um sonho e, do nada, tudo desmoronou? Quantas vezes você se sentiu paralisado, pesado, como se carregasse um fardo que não sabia explicar de onde vinha? Você foi ao médico e estava saudável. Você calculou suas finanças e os números fariam sentido. Você planejou com cuidado, agiu com responsabilidade. E mesmo assim, o resultado não veio. Por quê? A resposta que o mundo não te dá, mas que eu, como sua mãe espiritual, venho te trazer é esta. Existem correntes invisíveis. E a inveja é uma dessas correntes. Quando alguém te olha com desejo do seu mal, seja de forma consciente ou inconsciente, essa energia é lançada como uma semente em direção à sua vida. E essa semente, se não for destruída pela graça e pela proteção divina, começa a germinar. Ela começa a produzir frutos amargos, relacionamentos que não funcionam, projetos que não decolam, saúde que oscila sem explicação, dinheiro que não fica, oportunidades que desaparecem na hora H. Meu amado filho, eu não estou te dizendo isso para te assustar. Estou te dizendo porque você precisa nomear o inimigo para poder vencê-lo. Enquanto você não souber o que está agindo contra a sua vida, você vai continuar batendo em paredes sem entender o porquê. Vai continuar se culpando, se diminuindo, achando que não é capaz, que não merece, que tem algo errado com você. Quando a verdade é que você é uma pessoa de valor, uma pessoa cheia de potencial, uma pessoa que foi criada para vencer. O que existe é uma força que não quer que você vença. E essa força usa a inveja como um dos seus principais instrumentos. A inveja opera de maneiras muito específicas. Ela pode agir por meio de palavras ditas por pessoas próximas, às vezes sem má intenção consciente, mas carregadas de comparação, de diminuição, de desejo velado. Ah, mas você acha que vai conseguir isso? Esse negócio seu não vai dar certo não. Você sempre foi assim mesmo. Palavras têm poder. Palavras carregadas de inveja e de maldade têm o poder de lançar sementes na vida de quem as recebe, especialmente quando vêm de pessoas com quem você tem vínculo afetivo, porque o vínculo emocional abre portas que de outra forma seriam fechadas. A inveja também opera por meio de olhares. O famoso mal olhado não é folclore, não é superstição de interior. É uma realidade espiritual reconhecida até nas Sagradas Escrituras. O olho invejoso lança uma intenção carregada de energia negativa, e essa intenção atinge a pessoa que é seu alvo. Você já chegou em casa depois de um encontro com alguém e se sentiu esgotado, pesado, sem energia, sem ter feito nada que justificasse esse cansaço? Esse é um dos sinais mais comuns de que você foi atingido pela inveja. E há ainda a inveja que opera por meio de pensamentos. Pessoas que te desejam o mal, que pensam em você com raiva, com ciúme, com amargura. Esses pensamentos também carregam peso espiritual. Você não precisa estar presente para ser afetado. A inveja atravessa distâncias. Ela não tem limite geográfico.
Ela age onde há vínculo, onde há conexão, onde há uma história compartilhada. Mas aqui está a boa notícia que eu vim te trazer, meu filho, minha filha. Toda corrente pode ser quebrada, toda inveja pode ser destruída, e a força que destrói é mais poderosa do que qualquer força que ataca. A graça que flui através de mim como Mãe de Deus e intercessora poderosa é capaz de romper qualquer corrente, desfazer qualquer semente maligna e restaurar o que foi roubado da sua vida. Não existe inveja que resista ao poder de Deus ativado pela oração e pela fé. E é exatamente isso que eu vim te ensinar hoje. Escreva nos comentários: eu quebro toda corrente de inveja sobre a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, uma das maiores armas que a inveja usa contra você é exatamente a ignorância. Enquanto você não sabe identificar os sinais, enquanto você não reconhece o que está acontecendo, a inveja continua agindo livremente. Por isso, eu vim te dar hoje um conhecimento precioso. Os sinais de que alguém ao seu redor está te olhando com olhos de inveja, desejando o seu fracasso, alimentando pensamentos que trabalham contra a sua vida. O primeiro sinal é a mudança de comportamento das pessoas quando você conquista algo. Preste atenção nisso. Quando você anuncia uma boa notícia, uma promoção, um relacionamento novo, uma conquista financeira, uma melhora na saúde. Como as pessoas ao seu redor reagem? Há quem sorria com os olhos cheios de alegria genuína, e há quem sorria com a boca, mas cujos olhos não acompanham. Há quem mude de assunto rapidamente, há quem faça uma pergunta que parece inocente, mas que carrega uma pontada de diminuição. Mas e a estabilidade? Você tem certeza que vai dar certo? Esse comportamento é um sinal claro. A pessoa que te ama de verdade se alegra com a sua alegria. A pessoa que te inveja sente desconforto diante da sua vitória. O segundo sinal é o elogio exagerado seguido de resultados ruins. Sabe quando alguém te elogia de um jeito que parece mais uma análise do que um afeto? Nossa, você está tão bonita hoje. Que carro lindo esse seu. Como você está indo bem na vida. E logo depois desse elogio, as coisas começam a desandar. O carro apresenta problema. Você começa a se sentir mal. O projeto que estava indo bem, trava. Coincidência? Às vezes não. O elogio invejoso é uma das formas mais antigas de mal-olhado e ele opera de maneira real. O terceiro sinal é o cansaço inexplicável e a sensação de peso. Quando você está carregando uma inveja pesada sobre si, o seu corpo responde. Você acorda cansado mesmo tendo dormido bem. Você se sente pesado sem motivo aparente. Sua cabeça fica turva, sua disposição some. Médicos não encontram nada. Exames voltam normais. Mas você sabe que algo não está certo. Essa sensação de peso espiritual é um dos sinais mais frequentes de que você está sobrecarregado com energias que não são suas. O quarto sinal é a sensação de que suas orações não estão sendo ouvidas. Você ora, você pede, você busca, e parece que o céu está fechado. Parece que suas palavras não sobem. Parece que há uma barreira entre você e a resposta divina. Isso pode acontecer quando a inveja cria uma espécie de bloqueio espiritual ao redor da sua vida. Não é que Deus não te ouça, Ele sempre ouve. Mas o bloqueio gerado pela inveja pode criar uma interferência que precisa ser quebrada para que as bênçãos fluam livremente. O quinto sinal é a perseguição de pensamentos negativos sobre si mesmo. Quando a inveja age sobre você, ela alimenta uma voz interior que te diminui, que te faz duvidar, que te diz que você não é capaz, que não merece,
que vai fracassar. Você começa a sabotar a si mesmo sem perceber, porque a semente maligna germinou dentro de você e começou a te fazer acreditar em mentiras. Esse é um dos ataques mais sutis e mais devastadores da inveja. Mas, meu amado filho, minha amada filha, eu identifico cada um desses sinais na sua vida. Eu vejo. E eu estou aqui exatamente para isso. Minha proteção materna é como um manto que cobre você, que envolve cada parte da sua vida, que fecha as portas por onde a inveja entra. Quando você se coloca sob a minha intercessão, quando você me chama e aceita minha mão, eu visto você com uma armadura espiritual que confunde os planos do inimigo e faz com que a inveja não encontre lugar para pousar na sua vida. Eu quero ser o escudo entre você e tudo que opera contra você. Deixa eu te proteger. Deixa eu ser a mãe que intercede dia e noite pelo seu bem. Você não precisa carregar isso sozinho. Eu estou aqui. Escreva nos comentários: Maria, cobre minha vida com o seu manto de proteção. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora carregam o peso de bloqueios que não conseguem explicar, de sonhos que travam, de bênçãos que parecem nunca chegar. E eu preciso te dizer, você não está nessa situação porque é fraco ou porque Deus te abandonou. Forças espirituais têm agido contra a sua vida. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada de libertação. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma verdade que muita gente tem dificuldade de aceitar porque dói de verdade. Mas eu precisar te falar com amor e com honestidade, porque a minha missão como mãe não é te poupar da dor, é te libertar dela. E essa verdade é esta: a inveja mais perigosa não vem de estranhos, ela vem de pessoas que estão dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu círculo de confiança. Não estou dizendo que sua família não te ama, estou dizendo que a inveja é uma semente que o próprio ser humano carrega, muitas vezes sem perceber. Ela nasce da comparação, do sentimento de inferioridade, da dor de ver o outro avançar enquanto se sente estagnado. E quando essa semente germina dentro de alguém que tem vínculo afetivo com você, ela se torna ainda mais poderosa, porque o vínculo emocional é uma ponte espiritual. E pela ponte do afeto, tanto as bênçãos quanto as maldições transitam com mais facilidade. Pense na história bíblica de José e seus irmãos. José era amado pelo pai, tinha sonhos grandiosos, e isso gerou nos irmãos um sentimento de inveja tão intenso que chegaram a considerá-lo morto. Homens da mesma família, homens que cresceram juntos, que compartilharam as mesmas refeições, os mesmos tetos, os mesmos laços de sangue, e a inveja cresceu entre eles de uma forma devastadora. Isso não está na Bíblia por acaso. Está lá porque é uma realidade humana que atravessa todas as épocas, todas as culturas, todas as famílias. A raiz espiritual da inveja está no orgulho ferido e na falta de identidade. Quando uma pessoa não sabe quem ela é, quando não tem consciência do próprio valor diante de Deus, ela passa a medir seu valor pelo que o outro tem ou não tem. E quando o outro avança, ela sente como se sua própria existência fosse ameaçada. Não é racional, não faz sentido lógico, mas é profundamente humano e profundamente espiritual ao mesmo tempo. E há ainda um outro nível de inveja familiar que é ainda mais sombrio. A inveja transmitida de geração em geração.
Existem famílias que carregam um padrão de boicote mútuo há gerações. Sempre que alguém tenta sair do lugar, alguém de dentro da família faz algo, conscientemente ou não, para puxar de volta. É como se houvesse uma lei não escrita que diz: aqui ninguém sobe, aqui ninguém cresce mais do que o outro. Essa lei não é de Deus, é uma herança espiritual maligna que precisa ser quebrada. Você já percebeu que, toda vez que você está prestes a dar um salto na sua vida, alguém da sua família aparece com um problema que te suga toda a energia? Que toda vez que você está focado em construir algo, surge um drama, uma crise, um conflito que te desestabiliza emocionalmente e te afasta do seu propósito? Não estou dizendo que as crises são fabricadas conscientemente, mas espiritualmente existe uma dinâmica de bloqueio que opera através dos vínculos familiares quando a inveja está enraizada nesses laços. E a pergunta que fica é: como sair disso sem destruir os relacionamentos? Como se proteger sem se isolar? Como avançar sem abrir mão da família? Meu filho, minha filha, é exatamente aqui que a minha mão faz a diferença. Quando você aceita a minha intercessão sobre a sua vida e sobre os vínculos da sua família, eu não destruo os relacionamentos, eu purifico os laços. Eu removo o que é maligno e fortaleço o que é genuíno. Minha oração sobre a sua família é como uma luz que revela o que estava escondido e, ao mesmo tempo, transforma o que estava corrompido. Deus não quer que você se isole. Ele quer que você seja uma fonte de bênção e que a bênção flua de você para a sua família, quebrando padrões que há gerações aprisionam aqueles que você ama. A inveja familiar pode ser quebrada, a maldição geracional pode ser rompida, e essa ruptura começa com você, com a sua decisão de aceitar a minha mão hoje e pedir que Deus, por minha intercessão, purifique cada vínculo da sua vida. Escreva nos comentários: eu quebro toda a maldição geracional na minha família. Meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento de eu te falar sobre o que realmente acontece quando você aceita a minha mão. Porque não estamos falando de um gesto simbólico, de uma metáfora bonita, de uma imagem poética. Estamos falando de uma realidade espiritual concreta, poderosa e transformadora. Quando você, com fé e com coração aberto, chama por mim e pede minha proteção, algo se move no mundo espiritual. Algo de grandioso e de definitivo. Eu sou a Mãe de Deus. Fui escolhida desde antes da fundação do mundo para ser o canal através do qual a salvação viria ao mundo. E essa missão não terminou quando meu filho subiu aos céus. Ela continua, porque continua a necessidade de intercessão, de proteção, de cuidado maternal sobre os filhos de Deus que ainda estão nesta terra, lutando, sofrendo, tentando encontrar o caminho. Minha missão é eterna e você faz parte dela. Quando você está sob o meu manto, a inveja que é lançada contra você encontra uma barreira que não consegue atravessar. Imagine um escudo luminoso, transparente, mas absolutamente impenetrável, que envolve cada parte da sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos. Esse escudo não é metáfora, é a graça de Deus, operando através da minha intercessão maternal. E diante desse escudo, toda a força de inveja se desfaz, todo mal olhado se rompe, toda palavra maligna cai ao chão sem poder alcançar o alvo. Mas há uma condição. Sempre há uma condição quando se trata das coisas de Deus, não porque ele seja difícil, mas porque ele respeita a sua liberdade. Ele não vai colocar o escudo em você à sua revelia. Ele espera que você escolha, que você queira, que você peça. E quando você pede,
quando você invoca meu nome com fé, quando você abre o seu coração e diz: Maria, eu preciso de você, o céu se move, anjos são enviados, a graça flui e a proteção se instala. E não é apenas uma proteção passiva, como um muro que fica parado esperando o ataque. A proteção que vem através de mim é ativa. Ela identifica no mundo espiritual as fontes de inveja que estão agindo contra você e as neutraliza. É como um exército que não apenas defende a cidade, mas vai ao encontro do inimigo e o desfaz antes que ele chegue às muralhas. Isso é o que acontece quando você está verdadeiramente sob minha proteção. Há relatos ao longo de toda a história da Igreja de pessoas que, ao se colocarem sob minha proteção e invocar minha intercessão, viram suas vidas se transformarem de maneira radical e inexplicável. Negócios que estavam destruídos voltaram a florescer. Relacionamentos que pareciam mortos foram restaurados. Saúdes que estavam em colapso foram recuperadas. Sonhos que pareciam impossíveis se tornaram realidade. Não porque eu seja Deus, mas porque sou a intercessora que Deus escolheu. E minha oração diante do trono do Altíssimo tem um poder que você não pode subestimar. Meu filho, minha filha, eu não estou pedindo que você me adore. Estou pedindo que você confie em mim como se confia em uma mãe. Que você me alcance a mão, assim como uma criança alcança a mão da mãe quando está com medo. Que você venha a mim com simplicidade, com humildade, com fé. E deixe que eu faça o que só eu posso fazer por você neste momento da sua vida. A inveja que tem agido contra você já demorou demais. Ela roubou tempo demais. Ela causou dor demais. Mas isso termina hoje. Hoje você escolhe. Hoje você aceita minha mão. Hoje começa uma nova história. Escreva nos comentários: aceito a sua mão, Maria, minha vida está protegida. Meu querido filho, minha querida filha, fé sem ação é incompleta. E eu nunca vim até você apenas para te consolar com palavras bonitas. Vim para te equipar, para te fortalecer, para te dar ferramentas reais que você pode usar agora mesmo, a partir deste momento, para quebrar o poder da inveja na sua vida. Por isso, neste capítulo, eu vou ser muito específica. Vou te mostrar o que fazer, como fazer e por que cada atitude tem um poder espiritual real. A primeira atitude é a oração de entrega e proteção diária. Toda manhã, antes de sair de casa ou de começar o seu dia, reserve pelo menos 5 minutos para se colocar sob a proteção de Deus e sob o meu manto. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Pode ser simples, do fundo do seu coração. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos hoje. Maria, eu aceito o seu manto sobre mim e sobre todos que eu amo. Toda inveja, todo mal olhado, toda força que opera contra mim, declaro quebrado em nome de Jesus. Essa oração, dita com fé todos os dias, cria uma proteção espiritual que se renova continuamente. A constância é fundamental. Não é uma oração mágica que funciona uma vez. É um hábito espiritual que vai edificando um muro de proteção ao redor da sua vida. A segunda atitude é o perdão ativo. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que perdoar quem te invejou, quem te desejou o mal, quem te prejudicou, às vezes parece impossível. Mas, meu filho, minha filha, o perdão não é um presente que você dá ao outro. É uma libertação que você dá a si mesmo. Enquanto você guarda o ressentimento, a mágoa, o desejo de que o outro sofra as consequências, você está preso ao mesmo vínculo que a inveja criou. O perdão rompe esse vínculo. O perdão liberta você da corrente que ainda te prende ao inimigo. Perdoar não significa fingir que não aconteceu.
significa dizer: eu libero essa pessoa para as mãos de Deus, eu não carrego mais esse peso, eu me liberto. E quando você faz isso, o mundo espiritual responde de maneira poderosa. A terceira atitude é a guarda da sua boca. Pare de anunciar para todo mundo os seus planos antes que eles se realizem. Não porque seja supersticioso, mas porque você aprende a proteger o que é sagrado. Nem todos que ouvem sobre os seus sonhos torcem genuinamente por eles. E alguns, por inveja, por inconsciência, por dor, lançam sobre os seus projetos uma energia que pesa. Aprenda a guardar em silêncio as sementes que estão germinando. Quando o fruto estiver maduro, aí você compartilha. Porque o fruto, que já está formado, resiste muito mais ao vento do que a semente frágil, que ainda está brotando. A quarta atitude é a leitura e meditação da Palavra de Deus. Não há arma mais poderosa contra qualquer força espiritual do que a palavra viva de Deus habitando em você. Quando você medita na Escritura, quando você alimenta a sua mente com as promessas de Deus, você está literalmente construindo um interior forte demais para ser abalado pela inveja externa. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela defende e ela ataca. Ela cobre e ela expõe. Ela fortalece e ela liberta. A quinta atitude é a frequência nos sacramentos e na oração comunitária. Há um poder especial que acontece quando 2 ou mais se reúnem em nome de Deus. Quando você se une a outros em oração, quando você frequenta os sacramentos, quando você se coloca em um ambiente de adoração e de fé genuína, você está se carregando de uma energia espiritual que é um antídoto natural contra toda forma de inveja e de mal. Você não foi feito para caminhar sozinho. A comunidade espiritual é parte da sua proteção. A sexta atitude, e talvez a mais urgente, é pedir especificamente pela quebra das correntes de inveja. Não uma oração genérica, mas uma oração específica. Senhor, em nome de Jesus e pela intercessão de Maria, sua mãe e minha mãe, eu destruo toda e qualquer corrente de inveja, mal olhado, palavra maligna ou intenção perversa lançada contra mim. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que a luz de Deus sobre minha vida é mais forte que qualquer trevas. Amém. Essa especificidade na oração demonstra fé madura e produz resultados concretos. Escreva nos comentários: eu ajo agora, minha libertação começa hoje. Meu amado filho, minha amada filha, tudo que ficou bloqueado pela inveja vai ser devolvido. Eu quero que você entenda isso não apenas com a mente, mas com o coração, com a certeza profunda de quem recebeu uma promessa de uma mãe que nunca faltou com a palavra. Tudo que a inveja roubou, tudo que ela bloqueou, tudo que ela atrasou, vai ser restaurado. E não apenas restaurado na mesma medida, mas com abundância, com acréscimo, com os juros do tempo que o inimigo te fez perder. Quando a corrente de inveja é quebrada sobre a sua vida, é como se uma represa fosse destruída. Tudo que estava represado começa a fluir. As bênçãos que estavam retidas por anos começam a se mover em direção a você. As oportunidades que foram desviadas começam a retornar. Os relacionamentos que foram sabotados começam a ser restaurados ou substituídos por outros ainda mais verdadeiros e mais saudáveis. É uma virada que acontece em todas as áreas ao mesmo tempo, porque a inveja que foi destruída agia em todas as áreas ao mesmo tempo. Eu quero que você visualize o seguinte: imagine uma fonte de água pura e abundante. Essa fonte representa as bênçãos que Deus preparou para a sua vida. Bênçãos de saúde, de relacionamentos, de prosperidade,
de propósito, de paz. Agora imagine uma pedra pesada tampando essa fonte. Essa pedra é a inveja. Enquanto a pedra está lá, a água não flui. Você sente sede, mas a fonte existe. Você só não consegue acessá-la. Quando eu, com o poder que me foi dado por Deus, removo essa pedra, a água jorra. Jorra com força, com abundância, com alegria. E você, que estava com sede, finalmente bebe. É isso que está prestes a acontecer na sua vida. A pedra está sendo removida agora. Enquanto você ouvia este vídeo, enquanto você declarou com fé as palavras que eu pedi que você declarasse, algo estava se movendo no mundo espiritual. Correntes estavam sendo quebradas. Bloqueios estavam sendo desfeitos. A represa estava sendo rompida. E agora, nos dias que virão, você vai começar a ver os sinais da virada. Vai notar que as coisas começam a fluir de um jeito diferente. Que portas que estavam fechadas começam a se abrir. Que pessoas certas começam a aparecer no momento exato. Que recursos que você precisava surgem de onde você menos esperava. Isso não é promessa vã. Isso é a lei espiritual da restauração operando na sua vida. Quando você se alia com o céu, quando você se coloca em acordo com Deus e aceita a intercessão da minha mão sobre a sua vida, as leis espirituais que governam o universo começam a trabalhar a seu favor. E nenhuma força de inveja, por mais antiga ou por mais poderosa que seja, consegue resistir a isso. Mas, meu filho, minha filha, a virada exige que você faça a sua parte. Exige que você permaneça firme na fé, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Exige que você continue orando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Exige que você continue agindo com integridade, com amor, com esperança, mesmo quando tudo ao redor fala que não há saída. É exatamente nesse ponto, quando a fé e a ação se encontram, que a virada se manifesta de maneira visível e concreta. A virada está preparada. O céu está trabalhando por você. Eu estou intercedendo por você. E o que Deus preparou, nenhum homem, nenhuma inveja, nenhuma força das trevas pode impedir que chegue até você. Escreva nos comentários: minha virada está preparada. Eu recebo agora. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Chegamos ao ponto onde eu, Maria, sua mãe e intercessora, quero fazer uma promessa diretamente ao seu coração. Não uma promessa genérica, não uma esperança vaga, não um consolo sem substância. Uma promessa real, fundamentada na graça de Deus e na fidelidade da minha missão maternal. Se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra com o coração aberto, se você declarou as palavras de fé, se você tomou a decisão de aceitar minha mão, então eu te prometo, a sua nova vida começa agora, não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem, não quando você se sentir pronto, agora, porque a nova vida não começa com circunstâncias favoráveis, ela começa com uma decisão, e você acabou de tomar essa decisão. A sua nova vida é uma vida onde a inveja não tem poder sobre você, onde você caminha com a consciência de quem sabe que está protegido, que tem uma mãe no céu intercedendo por cada passo, que não está sozinho em nenhum momento, em nenhuma batalha, em nenhuma dificuldade. É uma vida onde o medo se transforma em coragem, onde a dúvida se transforma em certeza, onde o cansaço se transforma em força renovada a cada manhã. A sua nova vida é uma vida de bênçãos que fluem, porque quando as correntes de inveja são quebradas, quando o canal espiritual é purificado, as bênçãos que Deus destinou para você começam a chegar.
e elas chegam de formas que você não esperava, por caminhos que você não traçou, através de pessoas que você não imaginava. Deus é criativo na sua forma de abençoar. Quando Ele decide mover algo a seu favor, o método dele surpreende até os mais experientes na fé. Mas, meu filho, minha filha, eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Aceitar minha mão não significa que os desafios vão desaparecer da sua vida. Significa que você não vai mais enfrentar os desafios sozinho. Significa que cada montanha que aparecer na sua frente vai ter a minha mão presente na escalada. Significa que cada vale escuro que você precisar atravessar vai ter a minha luz iluminando o caminho. A diferença entre uma vida sem proteção espiritual e uma vida sob o manto de Nossa Senhora não está na ausência de dificuldades, está em quem caminha ao seu lado enquanto você as enfrenta. E eu escolho caminhar ao seu lado. Sempre escolhi. Desde antes de você nascer, eu já te conhecia e já intercedia por você. Cada momento de dor que você viveu, eu estava lá. Cada lágrima que você derramou, eu vi. Cada vez que você gritou por dentro sem ter forças para gritar por fora, eu ouvi. E nunca te abandonei, nunca vou abandonar. A promessa que faço a você hoje é esta. Se você aceitar minha mão, se você me deixar ser verdadeiramente sua mãe espiritual, se você me invocar com fé e constância, eu estarei em cada momento da sua nova vida, intercedendo, protegendo, guiando, abrindo portas, fechando armadilhas, destruindo inveja, restaurando o que foi roubado e conduzindo você passo a passo para o destino glorioso que Deus preparou para você antes mesmo que o mundo existisse. Você não é uma pessoa comum, você é filho de Deus, você tem um propósito eterno. E a inveja que tentou te roubar esse propósito acaba aqui. A partir de hoje, você caminha com a mão de Maria, e com a minha mão você não pode ser vencido. Que cada dia da sua nova vida seja uma prova viva de que a promessa que recebi de Deus é também a promessa que passo a você. O amor de Deus nunca falha, e quem está sob esse amor, quem está sob minha intercessão e proteção, caminha sempre em direção à luz, mesmo quando a noite parece mais densa. Você vai vencer. Isso não é esperança, é certeza. Escreva nos comentários: eu aceito. Minha nova vida começa agora com Maria. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem a sua vida não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sendo bloqueado pela inveja, pelos ataques espirituais, pelo que o inimigo lançou contra a sua vida. E isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim deste vídeo, mas este não é o fim da sua jornada, é o começo. É o ponto de partida para uma vida que você ainda não viveu, mas que o céu já preparou com carinho e com propósito para você. Hoje, você recebeu revelações importantes. Você entendeu o que é a inveja e como ela age em silêncio. Você aprendeu a identificar os sinais de que ela está operando na sua vida. Você compreendeu a raiz espiritual que alimenta essa força e como ela penetra até nos laços mais íntimos. Você conheceu o escudo sobrenatural que a minha mão representa sobre a sua vida. Você foi equipado com atitudes espirituais e práticas
que quebram o poder de qualquer inveja. Você vislumbrou a virada que está preparada para você. E você recebeu a promessa de uma nova vida que começa hoje. Mas o conhecimento sem ação é apenas informação. E eu não vim até você apenas para te informar. Vim para te transformar. Por isso eu te faço um último chamado, direto ao seu coração. Aceite a minha mão. Agora, neste momento, diga comigo com toda a força da sua fé: Maria, eu aceito a sua mão, eu destruo toda a inveja da minha vida. Eu recebo proteção, restauração e a nova vida que Deus preparou para mim. Amém. Se você fez essa declaração, o céu ouviu, e o que foi declarado em fé, com o coração aberto, produz frutos reais. Você vai ver. Nos dias que virão, você vai olhar para trás e vai lembrar deste momento. O momento em que tudo mudou. Antes de ir, eu te peço 3 coisas simples que fazem uma diferença enorme. Primeiro, curta este vídeo. Cada curtida é um ato de gratidão que também ajuda outros filhos de Deus a encontrarem esta mensagem, que pode mudar a vida deles assim como mudou a sua. Segundo, compartilhe este vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem ao seu lado está sofrendo em silêncio, carregando o peso da inveja sem saber dar nome ao que sente. A sua partilha pode ser o instrumento através do qual a libertação chega até essa pessoa. Não guarde essa mensagem, espalhe. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque eu tenho muito mais a te revelar. Muitas mensagens, muitos chamados, muitas revelações que vêm direto do coração de uma mãe que nunca cansa de buscar os seus filhos. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E agora, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela, porque a mensagem que vem a seguir foi preparada especialmente para este momento da sua vida. Não é coincidência, é condução. É o amor de Deus te levando, passo a passo, para onde você precisa estar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com o amor que só uma mãe conhece. Vai em paz e nunca mais deixe a inveja roubar o que é seu. Amém.